Olá, criançada, tudo bem com vocês? E a nossa aula de hoje é de matemática. Lembramos, o que é que nós vamos estudar? Vamos estudar subtração, mas agora vamos incrementar um pouquinho mais de desafio para que assim vocês possam aprender o nosso conteúdo novo, subtração com reagrupamento. É muito fácil, crianças, basta vocês prestarem atenção. Mas antes de começar a nossa aula, veja se está o material em mãos. Perceba se está o livro de matemática, lápis, borracha, tá certo? Caderno, para que assim vocês possam compreender melhor as nossas aulas. E acompanha comigo que eu vou explicar nesse exato momento a aula de vocês, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui subtração com reagrupamento. E aí no livro de vocês, na página 133, diz o seguinte: Sara tem uma coleção com 45 chaveiros. Sara tem uma coleção com 45 chaveiros. Ela deu 17 ao primo, tá certo? E aí, com quantos chaveiros Sara ficou? Vamos resolver, criança, a subtração com reagrupamento, primeiramente com o material dourado. Então, eu tenho aqui 4 dezenas, 5 unidades do 45 chaveiros, 1 dezena e 7 unidades. Tá aqui o material dourado. Então, toda subtração a gente começa a resolver da unidade. Eu não posso tirar 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de 1, 2, 3, 4, 5. Não tem. Toda vida na subtração, o maior valor tem que ficar em cima. O que é que acontece? Quando não tenho uma quantidade para poder ser retirada de cima, eu vou pedir emprestado ao vizinho. Então, o vizinho dele aqui é dezena. Eu vou pegar essa barrinha e vou transformar em unidades, que ficará, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu peguei essa, transformei em unidade. Acontece que, eu fazendo isso, ok? Eu já automaticamente vou remover essa barrinha que equivale a 1 dezena. Agora, vamos observar se eu posso tirar 7, olha, de 15. Lógico que sim. E aí ficará, ó, esse, tiro esse, tiro esse, tiro esse, com esse, elimino esse, elimino esse elimino esse e esse elimina esse. Agora, vamos ver quantos ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vamos lá. Vem aqui o resultado. Vou colocar aqui. 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos à dezena. Esse, eu vou eliminar esse. Restou quanto? 1, 2. 1, 2. Então, logo eu sei que 45 menos 17 ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades e 2 dezenas. E eu tenho aí uma quantidade de 28 chaveiros, tá certo? Então, nesse caso, com material dourado, funciona dessa forma. Mais uma vez, aqui tinha uma barrinha. Para poder subtrair, eu tenho que transformar essa barrinha em unidades. Levei para o outro lado, certo? No qual ele ganhou 10 unidades, 10 cubinhos. E aí, eliminei uma barrinha. Eram 40, ficou 30. E aqui ficou sendo 15 unidades. O que foi que aconteceu? Dessa forma, sendo 15 unidades, já dá para me retirar 7 de 15. Certo? Já dá para me retirar. 7 para chegar a 15 são 8, ok? Ou então, vou fazer o seguinte: 7, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são 8, tá aqui. E 1 menos 3
E aí ficaram 2. Com o resultado, 28. Eu vou colocar para vocês um outro exemplo para poder assim vocês entender melhor. Então acompanha comigo. Vamos aqui, crianças. Nós temos 67, 6 dezenas e 7 unidades. 49, que é 4 dezenas e 9 unidades. Colocando em material dourado, ficou dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. 1, 2, 3, 4 dezenas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. O que é que eu vejo? Que nesse momento, eu vou ter que pedir emprestado a casa da dezena. Para que assim essa dezena seja transformada em unidades. Olha só como é que funciona. Vejam esta barrinha aqui. Ela é uma dezena, contém 10 unidades. E aí eu vou colocar ela para cá, fazendo assim que fique 10 cubinhos. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse aqui, eliminei, ok? Agora eu vou poder subtrair, tá certo? Olha só, eu vou poder subtrair 9 unidades dessa quantidade que tem aqui, 17, certo? 17, retirando 9. Eu tenho 17, vou retirar 9. Vamos lá. 17. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, vamos verificar quantos ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E eu coloco aqui, ó, o que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos aqui. Esse, elimino com esse elimino com esse elimino com esse e esse elimino com esse. Restou quanto? 1. Logo, eu tenho aqui, ó, 8 unidades e uma dezena. Então, eu sei que 67 menos 49, 67 menos 49, resultados são 18, ok? Tá certo? Vou colocar outro exemplo para vocês entenderem melhor o material dourado e depois eu vou calcular no modo prático com vocês. Vamos lá, acompanha comigo. Bem, criança, agora nós temos aqui um material dourado, tá certo? E aonde eu vou mostrar para vocês como eu poderia fazer essa subtração, certo? Usando o material dourado. Então, vejamos. Eu tenho 10, 20, 30... E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. 35 no minuendo. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27 no subtraindo. Como eu poderia fazer esse cálculo de subtração? Lembrando que no subtraindo, tá certo? Aqui nós temos 7. E em cima temos 5, então não dá. A única forma que eu posso fazer é pegando uma barrinha dessa e transformando em 10 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou transformar. Então, essa daqui vai sair e eu vou colocar as 10 unidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, criança, vamos eliminando. Se é subtração, certo? Vamos eliminando, unidade por unidade, ó. 1, com esse. 2, sempre um minuendo e um subtraindo.
3, 4, 5, 6. Pronto. E aí, professora? Já ficou 1, 7. E agora, ficou alguém? Não, vamos ver quantos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos, sobraram 8 unidades e agora vamos às dezenas. Essa dezena com essa eu vou retirar e essa com essa também eu vou retirar. Olha só, o resultado da subtração foi somente 8. Agora vamos aqui subtrair 75 menos, tá certo? Menos 67. 75 eu tenho 7 dezenas e 5 unidades. 67 eu tenho 6 dezenas e 7 unidades. Com o material dourado, essas dezenas e as unidades ficaram da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas, tá certo? E 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Próximo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Olha só. Menos. Como é que eu vou subtrair 5 menos 7? Eu tenho 5, tiro 7. Pode? Não pode. Porque a subtração, a quantidade maior tem que ficar em cima. Mas como a unidade de cima é menor do que a unidade de baixo, nesse caso eu vou ter que pedir emprestado, tá certo? A casa da dezena. E aí, a partir do momento que eu peço emprestado, esse aqui, ó, vai emprestar para o lado da unidade. Uma dezena eu sei que são 10 unidades, então vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Agora sim, eu posso retirar 7 unidades de 15. Então, vamos lá. Esse eu elimino com esse eu elimino com esse eu retiro esse com esse eu elimino esse eu elimino esse e esse eliminei esse. Vamos verificar quantos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou desenhar 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos para a casa da dezena. Unidade e dezena. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. 6 menos 6, 0. E aí, criança, quanto foi que ficou? 8, ok? Então, 75 menos 67 são 8. 75 menos 67 é igual a 8. Agora, eu vou ensinar para vocês, no modo prático, como é que eu poderei calcular essa subtração com reagrupamento. Então, venham comigo. E aí, criança, eu trouxe esses novos exemplos para que vocês possam, assim, aprender a subtração com reagrupamento. O que é reagrupamento, professora? É aquele velho ditado de pedir emprestado à próxima casa, a casa que está adiante, para poder juntar com o cálculo da unidade e, assim, fazer novamente de ordem eficaz, correta, essa subtração. Então, olha só. Percebam que, para mim armar uma continha, eu sempre, na subtração, sempre, vocês devem colocar o maior valor em cima. E lembrando os termos dessa subtração, como é que eu posso identificar? A parte de cima eu posso identificar como minuendo. Minuendo, certo? A segunda parte eu posso dizer para vocês que é o subtraindo.
E agora, vocês vão calcular para descobrir qual é a diferença ou resto, tá certo? Diferença ou resto, ok? Então, vamos iniciar nossa subtração. 5 menos 9, eu sei que não é possível acontecer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado ao 6 uma dezena, para que assim ele possa juntar com a unidade. Uma dezena são 10 unidades. E aí vai ficar, ó. Esse 6 deixou de ser 6 porque ele emprestou 1, e aí ele ficou sendo 5. E agora o 5 deixou de ser 5 e ele ficou sendo 15, porque ele ganhou uma dezena. Agora dá para poder subtrair 15 menos 9. Então, eu posso fazer o seguinte: 9 até chegar a 15, ó, vou contando nos dedos, ó, a partir do 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 menos 9, ou 9 para chegar a 15, eu fiquei com a resposta 6, certo? Ok? Agora, 5, vou para casa da dezena. Unidade, dezena. 5 menos 4, eu tenho 5. E tiro 4. 1, 2, 3, 4. Só me restou 1. E aí, aqui já está o resultado da subtração. 65 menos 49, o resultado é 16. E os termos da subtração? Nós temos minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Vamos ao próximo. 86, tá certo? Menos 39. 86 menos 39. Percebam que esse minuendo, na casa da unidade, o 6 é menor do que o 9. O que é que eu vou fazer? Pedir emprestado ao 8. Esse 8 deixou de ser 8, ele agora é 7, porque ele emprestou uma dezena à casa seguinte, ok? E aqui ficou sendo 16. 16 menos 9. 9 para chegar a 16, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí, eu obtive o valor 7. Agora, 7 menos 3. Eu tenho 7, tiro 3, certo? E aí, ficou 7, tiro 3. 1, 2, 3. Me restou 4. Logo, eu sei que 86 menos 39, o resultado é 47, ok? Vamos ao próximo. 66 menos 57. 6 é menor do que 7. O que é que eu vou fazer? Vou pedir emprestado. Peço emprestado a esse, o 6 fica sendo 5. E esse 6 ganhou uma dezena, ficou sendo 16. 7 para chegar a 16, eu vou contar a partir do 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 9, né? 16 menos 7, 9. Ou 7 para chegar a 16, 9 também. Eu tenho 5. Retirei o 5, ficou algum? Não. 5 menos 5, 0. E o resultado foi 9. Próximo. 35 menos 27. Olha só, o 5 na casa da unidade é menor do que 7. O que eu vou fazer? Vou pedir emprestado a dezena. 3 ficou sendo 2. E 1 do 3, ele veio para cá, para a unidade, e ficou sendo dezena. 10 mais 5, 15. 15 unidades menos 7 unidades, tá certo? Vamos lá, 7 para chegar a 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 8, ok? 15 menos 7, ou 7 para chegar a 15, são 8. 2 menos 2, tem um 2. Retirei o 2, ficou com nenhum. 2 menos 2 são 0.
E aí, a resposta de 35 menos 27 são 8. Ok, criança? Então, esse é o nosso conteúdo de subtração. Vamos a esses novos exemplos, tá certo, criança? Agora com centena. Eu tenho 977 menos 668. Lembrando que toda vida o numeral de cima, o minuendo, for menor do que o subtraendo, eu tenho que pedir emprestado a casa seguinte, tá certo? E aí ficará da seguinte forma. Percebam que aqui na unidade, o 8 ele é maior do que o valor 7. Nesse caso, vou pedir emprestado a casa vizinha. E aqui, esse 7 passou a ser 6. E esse 7 aqui da unidade passou a ganhar uma dezena, que no qual ficou 17. 8 para chegar a 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, são 9. Próximo. 6 menos 6, eu tenho 6. Retira esse 6, ficou 0. 9 menos 6, eu tenho 9, tá certo? Peraí, é um 9. Tirei 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me restou 3. Ok? Agora, tá aqui o resultado da subtração com reagrupamento 309. Próximo exemplo, também é centena. 5 menos 1, tenho 5. Tiro 1, ficou 4. Eu tenho 7, tiro 8, pode? Não pode, porque o 7 é menor. O que é que eu vou fazer? Vou pedir emprestado uma centena da casa da centena, certo? Uma centena são 10 dezenas. E aí, eu coloquei o seguinte, aqui, tá certo? E agora, fica sendo 3, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, esse 1 que eu pedi emprestado vem pra cá, certo? Agora, eu posso tirar 17 menos 8, ok? E aí, ficará o seguinte, 8 para chegar a 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, são 9, ok? Próximo, 3 menos 3, tenho 3, retirei 3, ficou 0. Próximo exemplo. 835 menos 786. O 5 da unidade é menor do que o 6. Vou pedir emprestado. Esse 3 passou a ser 2 e ele emprestou 1 que ficou 15. 6 para chegar a 15 ou 15 menos 6. Gente, tia Érica, eu não sei fazer dessa forma de contar nos dedos. Então, vocês podem fazer o seguinte, ó. Coloca 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, riscam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vê quanto sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 15 menos 6 são 9, certo? 2 menos 8 não dá, vai ter que pedir emprestado ao 8. E aqui o 8 fica sendo 7 e aqui fica sendo 12. 8 para chegar a 12, 8, 9, 10, 11, 12, são 4. E 7 menos 7, 0, ficou 49. E esses são os cálculos de subtração com reagrupamento, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês a atividade de casa. E na atividade de vocês, certo? Na página 135, ele diz o seguinte, olha só. Agora vamos à atividade, tá certo, criança? Então, diz o seguinte. Faça as trocas necessárias e efetue as subtrações. Na primeira, olha só, aqui na primeira me diz o seguinte. 85 menos 19. Vão pedir aí emprestado para os números que no qual necessitam de reagrupamento.
E o próximo, 376 menos 48. E o próximo é 595 menos 137, tá certo? Na opção de baixo, eu tenho 465 menos 283. Depois, eu tenho 639 menos 365. E, por último, eu tenho 705 menos 483, tá certo? Segunda questão. Qual é o balão de Eduardo? Faça as subtrações e siga as pistas para descobrir. Então, aqui embaixo tá as pistas, olha. O número do balão do Eduardo é maior do que 200. Então, pode ser 201, 202, 203, 220, 240, 280, tá certo? E aí, isso no resultado, tá bom? E aí, o número está entre 250 e 350. O algarismo da ordem das dezenas é 8, olha só, é uma pista. E ele fala, complete, o balão de Eduardo é o de número, tá certo? E aí, essa é a atividade de vocês. Próxima questão, página 136, diz o seguinte: observe o exemplo do cálculo do resultado de uma subtração e depois represente na reta o cálculo das demais subtrações. Então, tá aqui, ó. Nós temos essa reta, onde ele pede a subtração de 57 menos 28. O primeiro exemplo é 65 menos 17. E aí, com o resultado, ele mostra como é que fica na reta, tá certo? Já na reta A, é o cálculo 57 menos 28, tá certo? E aí, vocês sabem que o resultado vai ter que dar 29. Já na questão B, é 52 menos 17. Qual será o resultado, tá certo? Questão 4. Vamos ver quem consegue terminar de calcular as subtrações corretamente. O professor vai estabelecer tempo. Se terminar antes do tempo, levante o braço. Então, nesse caso, como essa atividade vocês não estão na classe, vocês vão fazer aí. Coloca um cronômetro, tá certo? E vê o tempo, se vocês conseguem calcular no tempo que vocês estimaram no cronômetro do relógio de vocês. A quinta questão, calcule o resultado, tá certo? Das subtrações no caderno, depois complete as respostas. Então, vocês vão pegar, armar essas continhas no caderno. 185 menos 5, 7.185 menos 7.080, 185 menos 85, 185 menos 105, 257 menos 7, 257 menos 50, 257 menos 57 e 257 menos 207, tá certo, criança? Então, essa é a atividade de vocês da página 136, ok? Vou explicar para vocês como é que funciona essa questão, tá certo? Como é que eu vou resolver uma subtração na reta numérica? Então, vejam só o exemplo que foi dado na própria questão, que diz o seguinte: a gente tem que calcular na reta numérica 65 menos 17. Essa reta, ela vale 65, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou decompor, ó, o 17. O 17 eu sei que é 10 menos 7. Esse 17 eu sei que é igual a 10 menos 7, ok? É menos 10 e menos 7. E aí, eu vou fazer o seguinte, certo? Vou fazer o seguinte. 65 menos 10, 65 menos 10, 65 menos 10, 55. E aí, eu vou traçar essa reta do 65 até o 55. Chegando aqui, eu já fiz esse cálculo, já tirei menos 10. Agora, eu vou retirar menos 7.
55 menos 7, quanto é que vai dar 55? Aí, menos 7, eu posso colocar no dedo, ó, 55 menos 7, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, olha só. Então, ele vai parar lá no 48. Tá vendo como é fácil? Aí eu vou explicar para vocês a opção A. Eu quero que você faça a subtração 57 menos 28. E aí nós vamos traçar, tá certo? Essa reta numérica, ela não deu início, só sabe que o terceiro tracinho é 30 e o último total é 57. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa opção B? Então, eu sei que 28 vai ser menos 20 menos 8. Então, eu vou ter que retirar nessa reta menos 20 e depois menos 8. Como é que eu farei isso? Vamos lá, primeiro menos 20. 57 menos 20. Tia, que eu não sei de cabeça. Pronto, se não sabe de cabeça, vocês fazem um cálculo. Ó, 57 menos 20. Vamos lá. 7 menos 0 são 7, ok? 5 menos 2 são 30. Então, esse traço tem que parar a linha, tá certo? Esse segmento eu vou traçar uma reta, assim, ó, na reta, onde vai ter que parar no 37. Então, vai fazer assim. Que eu vou ter que parar no 37. Aqui é o 57, vamos lá. 57, aqui é o 50, aqui é o 40, aí 40. Ó, 40, 39, 38 e 37. Então, 37 vai ser aqui, ó, 37, ok? Aí eu vou fazer um arco até chegar lá, ó. Pronto. Por quê, professor? Porque eu sei que aqui foi menos 20. E agora? 37 menos 8, tá certo? 37, tá bem aqui, 37 menos 8. Sabemos que aqui eu vou ter que pedir emprestado. A quem, professora? Ao 3, que vai ser 2, e aqui vai ser 1. 17 menos 8, ou 8 para chegar a 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, é 9, tá certo? 9. E aqui, vou baixar o número 8. Ficou 29. Então, vamos lá. 29. Vou ter que traçar ele até o 29. Então, vamos lá. 37, ele parou aqui. Eu sei que o 30 é aqui e o 29 é aqui. Então, eu vou levar até lá. Tchan. Eu sei que aqui foi menos 8 e esse aqui foi 29. Ok, criança, tá certo? Ok, entenderam? Então, é dessa forma que acontece, certo? E é dessa forma que vocês vão calcular na reta numérica, tá bom, crianças? E agora, criança, com a atividade de vocês em mãos, com o conteúdo agora explicado para vocês, eu espero que vocês agora consigam fazer todo o cálculo que está no livro. Não esqueça que a última questão vocês têm que colocar a continha no caderno, para que assim vocês possam resolver com perfeição. E eu vou ficando por aqui, a nossa próxima aula veremos em breve, tá certo? E aí, um super beijo, um grande abraço e até a próxima.